todos, sejam muito bem-vindos a essa aula. Me chamo Beatriz Rolim, sou farmacêutica residente aqui no hospital e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a administração de medicamentos via sonda. Bom, para começar, eu gostaria de relembrar alguns conceitos importantes que já foram trazidos na outra aula, para a gente poder entender melhor a correlação entre esses conceitos e a administração de medicamentos via sonda. Então, para começar, lembrando um pouquinho do que é farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética é o caminho que o medicamento percorre pelo corpo até chegar ao local de ação. Então, desde o momento que esse medicamento é administrado, que ele é distribuído pelo corpo, metabolizado e excretado. Justamente por isso a gente costuma comumente utilizar a expressão ou a sigla ADME, que corresponde justamente à administração, distribuição, metabolismo e excreção. Então, todo o caminho que esse medicamento vai percorrer. Bom, e a farmacodinâmica, ela representa justamente a ação do medicamento depois que ele chega nesse local de ação. Ela pode estar relacionada a um alvo específico, uma proteína, ou a um receptor, ou a um sistema propriamente dito. Bom, em relação à interação medicamentosa, ela é uma resposta farmacológica, toxicológica, clínica ou laboratorial causada pela combinação do medicamento com outros medicamentos. Ela também pode ocorrer da interação desse medicamento com alimentos, substâncias químicas ou doenças. Além disso, os resultados de exames laboratoriais também podem ter sua confiabilidade afetada pela interação com medicamentos. Então, ela precisa ter bastante atenção a essa interação. E ela pode resultar em um aumento ou diminuição da efetividade terapêutica ou ainda no aparecimento de novos efeitos adversos. E ainda a forma farmacêutica é o estado final de apresentação dos princípios ativos farmacêuticos a fim de facilitar a sua utilização e obter o efeito terapêutico desejado com características apropriadas a uma determinada via de administração. Então, por exemplo, um comprimido, uma cápsula são formas farmacêuticas, né? Nesse caso, formas farmacêuticas sólidas, né? Rígidas, que passaram por um processo de compressão e tudo mais. Uma solução também é uma forma farmacêutica. E aí a gente precisa estar atento a todos esses conceitos, porque eles vão ser muito importantes na hora de administrar um medicamento via sonda, porque a gente precisa entender o caminho que esse medicamento vai percorrer pelo corpo e como ele vai entrar, se ele vai entrar em contato direto por uma sonda, esse caminho ele vai ser completamente diferente de uma via gastrointestinal comum, iniciando pela boca, por exemplo. E aí a ação desse medicamento, a farmacodinâmica, ela vai ser diferente se a gente administrar esse medicamento diretamente pela sonda. E é importante também lembrar que medicamentos administrados concomitantemente pela sonda, eles podem interagir um com o outro. Essa sonda, se ela tem algum resíduo ali de alimento, ela pode interagir com o medicamento que a gente vai estar administrando naquele momento. E, por último, a gente precisa entender a forma farmacêutica que a gente está administrando ali pela sonda. Se é um comprimido, eu vou precisar dissolver esse comprimido, triturar. Se é uma cápsula, eu posso abrir ou não essa cápsula. Se é uma solução, ela pode ser administrada direto ou ela precisa ser diluída. Tudo isso precisa ser levado em consideração no momento que a gente faz essa administração via sonda. Não tem como a gente fazer a administração da mesma forma que ela seria feita na via usual dela. Por exemplo, um comprimido administrado por sonda, ele precisa ser administrado de uma maneira diferente da que ele seria administrado pela via oral, por exemplo, né? Então, vamos manter esses conceitos na nossa cabeça até o final da aula. Bom, em relação ao foco dessa aula, que é a nutrição enteral, a gente precisa lembrar alguns conceitos em relação a ela também. A nutrição enteral é um procedimento muito comum na rotina hospitalar, em todos os pacientes que não conseguem se alimentar pela via usual, mas ainda assim podem fazer uso, pelo menos parcialmente, do trato gastrointestinal. O acesso ao trato gastrointestinal é uma condição obrigatória e pode exigir desde um procedimento relativamente simples, como a passagem de uma sonda nasogástrica à beira do leito, até atitudes mais complexas, como a colocação de uma sonda nasoenteral por via endoscópica, ou mesmo uma gastrostomia ou jejunostomia por via endoscópica ou cirúrgica. E o sucesso dessa terapia nutricional depende, em parte, de manter os acessos enterais em boas condições de funcionamento. E isso passa pela utilização, administração de medicamentos da forma correta, limpeza dessa sonda antes e após a administração de medicamentos e da própria nutrição enteral, e essa manutenção pelo tempo mais longo possível e da maneira mais segura para o paciente, sempre pensando na segurança do paciente, em relação principalmente a questões de infecção, né, de prevenir infecções, interações entre medicamento e alimento e tudo mais.
Bom, em relação a esses procedimentos que podem ser realizados para colocação de sonda, dois principais deles são a gastrostomia e a jejunostomia. A gastrostomia é uma cirurgia realizada para a colocação de um pequeno tubo flexível, conhecido como sonda, através da pele da barriga diretamente até o estômago, para permitir a alimentação e fornecimento de nutrientes nos casos em que a pessoa não consegue se alimentar pela boca. Nesse caso, é preciso a gente estar atento que essa gastrostomia vai ser colocada diretamente no estômago. Então, quando for administrar algum medicamento, é preciso ter isso em mente, né? Se esse medicamento vai ser administrado diretamente no estômago e ele é um comprimido, uma solução, ele não vai estar passando por uma parte do trato gastrointestinal, ele vai ter sendo colocado direto em uma porção ali, que nesse caso é o estômago. Então, eu posso administrar esse medicamento na forma farmacêutica original dele, eu preciso passar por algum processo de transformação dessa forma farmacêutica ou não. Então, é preciso ter isso em mente. Em relação à jejunostomia, ela é bem semelhante à gastrostomia, ela pode ser realizada também por cirurgia ou por endoscopia, mas essa sonda, essa haste flexível, vai ser colocada diretamente no intestino delgado através de um pequeno orifício do abdômen. E aí, de novo, precisa estar na nossa mente que esse tubo está sendo colocado diretamente no intestino. Então, novamente, precisa haver aquela reflexão. Se o medicamento administrado ele pode ser colocado diretamente em contato com esse intestino, se ele precisa ser transformado em uma outra forma farmacêutica, né, precisa realizar uma transformação química para que o intestino suporte esse medicamento, para que ele tenha o efeito esperado e para que ele não tenha efeitos negativos para esse paciente, né? Bom, então quando a gente administra um medicamento por via sonda, a gente precisa levar em conta uma série de questões, uma série de normas e preocupações, principalmente quando a gente fala em modificar a forma farmacêutica. Como eu disse lá no começo, a forma farmacêutica são os comprimidos, as cápsulas, as soluções, e elas, na maioria das vezes, precisam ter a sua forma original modificada, né? Justamente para poder tornar viável a administração via sonda. Mas precisa estar atento às alterações das propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas desse medicamento. Então, é importante sempre tirar as dúvidas na bula dos medicamentos, perguntar à farmácia, ao farmacêutico, em relação às especificações técnicas desse medicamento, o quanto essa transformação pode afetar a efetividade terapêutica desse medicamento. Bom, então, falando um pouquinho da escolha dessa forma farmacêutica, então, já que ela precisa ser transformada ou não na administração via sonda, precisa-se estar atento à escolha dessa forma farmacêutica. Essa escolha não necessariamente é feita pelo prescritor. O farmacêutico, no momento que ele recebe a prescrição, ele pode optar por uma forma farmacêutica diferente da que está ali prescrita, mas ele precisa, claro, entrar em contato com o prescritor, deixar ele ciente, assim como a equipe de enfermagem. Então, é preciso estar atento que a melhor forma farmacêutica a ser escolhida para administração via sonda é a forma farmacêutica líquida, justamente porque ela não vai precisar ser transformada em uma outra forma farmacêutica, e sim, muitas das vezes, na maioria das vezes, apenas passar por um processo de diluição. Em alguns casos pode ser necessário o emprego de uma fórmula pediátrica, justamente porque as fórmulas pediátricas são soluções já, né, já são formas líquidas. No caso das formas farmacêuticas sólidas, na maioria das vezes é necessário fazer a trituração e dissolução dessa forma para favorecer a absorção e evitar a obstrução da sonda. Além disso, é importante lavar bem a sonda antes e depois da administração para evitar que as partículas do fármaco fiquem aderidas. É claro que existem exceções, alguns pacientes apresentam restrição hídrica, então não é possível nem utilizar uma quantidade pequena para lavar essa sonda, né, uma quantidade pequena de líquido para lavar essa sonda antes e depois. Então, nesse caso, às vezes esse processo não vai poder acontecer, mas é importante estar atento para que, sempre que possível, essa sonda seja lavada bem antes e depois. Bom, retomando um pouquinho o que eu disse lá no começo da aula em relação às interações que podem acontecer, no momento que a gente vai administrar um medicamento via sonda, é preciso estar atento a essas interações. Então, relembrando que esse medicamento pode interagir com o próprio nutriente, com a própria nutrição enteral e com outro fármaco. Bom, então, em relação à interação do medicamento com nutrientes, os alimentos eles são capazes de afetar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção dos fármacos, então justamente afetar toda a farmacocinética desse medicamento. Então é importante estar atento a se existe a administração concomitante do medicamento com algum nutriente, com alguma dieta em específico. É importante estar atento se esse medicamento não tiver uma efetividade esperada, algum efeito indesejado, estar atento e observar, juntamente com a nutrição, essas questões.
Além disso, o medicamento pode interagir com a nutrição enteral, justamente por isso se evita ao máximo a administração concomitante, né? É importante que eles não sejam administrados juntos, porque a nutrição enteral pode alterar as características físico-químicas do medicamento, pode ocorrer alteração da ação farmacológica desse medicamento, assim como da própria nutrição enteral. O medicamento pode comprometer a absorção dela e comprometer o estado nutricional do nosso paciente. Além disso, o fármaco, o medicamento, ele pode interagir com outro medicamento. Justamente por isso, preferencialmente, os medicamentos não são administrados juntos, a não ser que, em alguma exceção, a administração desses dois medicamentos ou mais precise ser junta justamente para que eles tenham um efeito sinérgico. Aí, nesse caso, de fato, eles vão precisar ser administrados juntos, mas fora isso, é recomendado que eles não sejam administrados porque eles podem ter interações físicas, químicas e farmacocinéticas e farmacodinâmicas também. Então, a interação medicamentosa com nutriente e nutrição enteral é um ponto em que a gente precisa estar atento. Falando um pouquinho agora dos exemplos de medicamento que a gente tem na instituição e que podem ser ali administrados na rotina de um paciente utilizando sonda. Alguns deles muito utilizados são o omeprazol, o ácido acetilsalicílico, o ácido ascórbico, o carvedilol, o bisacodyl e Saccharomyces. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e o que pode ou não ser feito na administração desses medicamentos via sonda. No caso do omeprazol ali, que ele é um medicamento usado em praticamente todos os pacientes, né? Não é recomendada a trituração desse medicamento, nem a diluição e administração. Então, o ideal a ser feito não é abrir a cápsula, nem triturar esse medicamento. No próximo momento eu vou falar um pouquinho sobre a forma correta de ser administrada. No caso do ácido acetilsalicílico, ele pode ser triturado, mas ele também é dissolvido sem a trituração, então ele também pode ser ali, passar só por um processo de solução em água e ser administrado. O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, também não é recomendada a trituração e dissolução desse medicamento. O carvedilol pode ser triturado e diluído, precisa ser diluído em meio ácido e administrar imediatamente depois da preparação desse medicamento. Então, isso é algo que também é preciso estar atento. Depois que se prepara o medicamento para administração, quanto tempo ali eu posso esperar até administrar no paciente? Então, o ideal é preparar esse medicamento no momento ali da administração mesmo no paciente, para que não perca nenhuma propriedade, para que ele não fique na instabilidade e não corra nenhum risco de ser contaminado também pelo ambiente. O bisacodyl, um medicamento também muito utilizado, né? Ele não pode ser utilizado por via sonda, porque ele é resistente ao suco gástrico e ao suco entérico, então ele é justamente liberado apenas no colo e ele perde as características quando ele é administrado via sonda. A Saccharomyces, que também é muito utilizada, ela pode ter a sua cápsula aberta e precisa ser diluída de 10 a 20 ml de água. Então, em relação aos medicamentos que não podem ser triturados e dissolvidos, o que nós devemos fazer? No caso do omeprazol, o ideal seria utilizar a forma farmacêutica injetável. É claro que isso precisa ser levado em consideração com toda a equipe multidisciplinar que está cuidando desse paciente, para entender se esse paciente tem uma via acessível, né? Se ele tem ali um acesso ainda que pode ser utilizado. Se essa via injetável não for possível, é preciso recorrer a outros medicamentos, entender melhor o prognóstico desse paciente. E até mesmo se esse medicamento se faz necessário, né? Se é algo que está sendo utilizado por precaução, se ele pode ser evitado, ou se já é um tratamento, se esse medicamento vai precisar ser mantido de fato, se é possível recorrer a outros medicamentos, né? Enfim. No caso do ácido acetilsalicílico, como eu falei, ele pode ser triturado, mas ele não necessita ser triturado, então ele pode ser dissolvido sem a trituração. No caso do ácido ascórbico, fica a mesma questão do omeprazol, pode ser utilizado da forma injetável, mas também existe a utilização da opção em gotas. É claro que vai depender da disponibilidade da instituição, né? Mas seria a melhor forma da administração via sonda. No caso do carvedilol, ele pode ser triturado, tem que ser diluído em meio ácido e ser administrado diretamente, imediatamente. No caso do bisacodyl, seria necessário a utilização de um outro medicamento com a mesma finalidade terapêutica. Então, ali, discutir com a farmácia, com o prescritor, qual seria uma outra opção para substituir esse medicamento. Bom, em relação a Saccharomyces, as cápsulas podem ser abertas, como eu falei anteriormente, precisam ser diluídas de 10 a 20 ml de água. Bom, então, resumindo, é preciso estar atento bem direitinho a qual desses medicamentos podem ser triturados, qual podem ser dissolvidos em água, qual necessita de uma diluição
qual a quantidade de água eu devo utilizar. Enfim, é importante tirar todas as dúvidas com a farmácia, com o farmacêutico, olhar a bula desse medicamento, entender as especificações técnicas e tudo mais antes de administrar esse medicamento por via sonda, porque ela não é uma utilização usual desse medicamento para qual ele foi preparado, enfim, e comercializado. Bom, então agora eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre os comprimidos de liberação prolongada. Esses comprimidos, eles não podem ser levados em consideração da mesma maneira que os comprimidos convencionais, digamos assim, justamente porque eles são preparados, todo o processo industrial deles é feito de uma maneira completamente diferente, justamente porque eles são preparados para serem liberados em um local específico do organismo ou para serem liberados aos poucos, né, para ter essa concentração sanguínea sendo mantida ao longo do tempo. Então, justamente por isso, não é recomendado que esses comprimidos sejam triturados e dissolvidos e que essa efetividade desses comprimidos sejam a mesma que um comprimido convencional. Justamente por isso, se está prescrito um comprimido que tenha liberação prolongada, liberação sustentada, preciso estar atento se esse paciente está utilizando sonda, para que se converse com o profissional prescritor uma outra opção de medicamento, uma outra opção de forma farmacêutica, porque ele não vai agir da mesma maneira. Inclusive, pode haver até um efeito colateral inesperado, justamente porque se esse medicamento anteriormente ele seria liberado de uma forma sustentada, agora ele vai ser liberado de uma vez só, digamos assim, né? Então pode acontecer um pico de concentração e se obter alguns efeitos indesejados. Alguns exemplos que a gente pode encontrar aqui na instituição, que são muito comuns, a metformina de liberação prolongada e o nifedipino de liberação retardada. Então é importante estar atento a esses medicamentos e qualquer outro que venham a surgir para se entender qual a melhor maneira de administrar, de utilizar nesse paciente que está em uso de sonda. Bom, essas foram as referências utilizadas nessa aula. Quaisquer dúvidas, pode-se entrar em contato com os farmacêuticos na farmácia. Lembrando que a gente fica lá no primeiro andar do prédio ambulatorial. Muito obrigada, até a próxima.